entender como funciona o computador quântico, vamos entender primeiro como é que funciona o computador convencional. O computador que a gente tem, o celular, o tablet, ou mesmo o computador comum, ele tem como unidade de armazenamento o bit, que tem 0 ou 1, ou seja, ligado ou desligado, e os computadores funcionam através de um programa, ou seja, uma sequência de passos que alguém escreveu, então ele vai executando esses passos um a um, e isso faz com que a aplicação funcione, ou que o computador funcione, né? Nesse caso. Então, vou dar um exemplo aqui por exemplo, eu tenho uma senha de 4 dígitos numéricos, de 0 a 9, e como é que o computador convencional, ele descobriria a senha nessa tentativa, né? Ou seja, basicamente o computador convencional faz uma tentativa e erro. Então, ou seja, ele vai lá e dá a primeira opção seria o 000, depois 001, e ele vai testar todas as opções do computador convencional até chegar, supostamente, na resposta da senha, que seria, por exemplo, 8752. Então, no computador convencional, ele tem que testar sequencialmente todas as opções até encontrar a senha correta, né? Muito bem. Então, a gente viu que no computador convencional, a unidade é o bit, 0 e 1. No caso do computador convencional, se ele fosse descobrir, por exemplo, uma senha de 7 posições que tivesse mesclado letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos, imagina a quantidade de vezes de testes que ele teria que fazer até descobrir a senha correta. Então, isso no computador convencional. No computador quântico, na verdade, eu não tenho mais o 0 e 1. Eu tenho alguma coisa chamada de qubit, que é 0 e 1 e tudo que está entre os dois valores aqui. Então, ou seja, ele tem uma forma muito mais flexível de fazer esse cálculo, vamos chamar assim, né? E então, fazendo veja que é bem diferente, né? Ou seja, a arquitetura do computador. Inclusive, o aspecto do computador quântico é muito diferente também. Isso aqui é uma imagem de um computador quântico, por exemplo. Isso aqui, né? Na verdade, ele está sem a capa, o aspecto externo dele é alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Nesse caso, né, nesse computador, ele tem que estar nessa proteção porque ele funciona numa temperatura muito, muito baixa, em mais de 270 graus negativos. Então, ou seja, aqui dentro tem um ambiente, né, muito, muito gelado e ele tem que funcionar dessa forma que está aqui. E aí, vamos usar de novo aquele exemplo que eu dei no computador convencional, como é que funcionaria a resolução desse problema no computador quântico. Então, no caso é o mesmo problema, eu tenho que descobrir a senha que tem 4 dígitos numéricos e como é que o computador quântico faz essa conta. Ele faz de uma forma muito surpreendente até. Ele testa todas as opções de uma única vez. Ele não tem que ficar testando um a um. Então, ele é muito mais rápido do que o computador convencional e aí, rapidamente, ele conseguiria chegar no resultado 8752, né, testando todas as opções de uma única vez, né, nesse caso. Então, veja que ele é muito mais rápido que o convencional. Estamos ainda, vamos chamar assim, no jardim da infância da computação quântica. E aí a pergunta é, o que isso vai afetar no nosso dia a dia? Então, algumas questões que já se imagina que o computador quântico vai afetar no seu funcionamento, né? Primeiro, todos os métodos criptográficos, a parte de proteção ou de criptografia que existem hoje, quando o computador quântico estiver efetivamente em uso, estão já vulneráveis, né? Isso inclui as criptomoedas. Então, ou seja, com o computador quântico funcionando, né, ou seja, de forma convencional, as criptomoedas que são baseadas na criptografia podem ser ameaçado a sua segurança em relação a isso. Além disso, eu tenho aplicações na área médica, aplicações no tratamento de grandes volumes de dados, ou seja, isso ainda é um futuro, ou seja, a computação quântica ainda está começando a entrar em uso, vamos chamar